Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória ao nome de Jesus. Uma alegria, uma vez mais, estar aqui para participar desse culto abençoadíssimo nesta igreja abençoada. Texto de Lucas, capítulo 22, o versículo 14. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Os que acharam, digam amém. Amém. Os que só estão olhando para a tela, digam amém. Está vendo? Como é que Deus me revela? Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Diga aí, com ele, os 12 apóstolos. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Eu quero, uma vez mais, agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, sua mãe digna esposa, irmã Vani, sua família, ao nobre obreiro pastor Rômulo, irmão Rômulo, que tem nos dado um carinho muito grande, aos amigos que tenho aqui, são muitos, mas eu vou citar o Paulinho, literalmente Paulinho, perguntei ele quando que ele vai crescer, mas não cresce de jeito nenhum, é um nobre amigo, aqui o Ricardo, nobre amigo, Gustavo, são vários amigos que nós temos aqui, irmão Murilo, o meu melhor amigo aqui é o Murilo, irmãos, não sei porquê, o Murilo, que cisma de ficar com esse cabelo branco, o cabelo dele não fica preto de jeito nenhum, e os pretos desta casa, que a alegria de um preto é ver outro preto, aí toda vez que eu estou aqui em Molevade, é só regozijo, é uma alegria, irmãos, que é preto na entrada, é preto na saída, é preto, e vocês sabem que o preto tem que dar moral ao outro preto, se a gente não se ajudar, meu amigo, nós estamos mortos. Então, pastor Francisco, essa diretoria desta igreja aqui é abençoada. Estava em Maceió, no aniversário do pastor Zé Orisvaldo, e ali chegou o pastor Carlinhos, juntamente com o nosso cantor Josué, e assistimos o culto juntos, e eu parabenizo também vocês aqui pela linda festa da igreja que ocorreu mês passado, e parabenizar o trabalho da mídia, um trabalho muito bem feito. Eu acompanhei pela mídia os cultos, estava com a agenda, não pude estar aqui presente. Quando o pastor Carlinhos falou, vai lá na semana que vem, eu falei, posso levar minha filha? Pode. Minha neta? Pode. Minha esposa? Pode. Aí eu falei assim, posso levar minha sogra? Ele falou, pode. Então, é Deus na causa, está aqui minha sogra, Deus te abençoe, é uma alegria estar com vocês aqui. A lua já apagou, então, ela cultuou o dia todo, chegou na hora do fogo, nem ela aguenta a mensagem do vô, já dormiu antes para não ter problema. Então eu falei, pastor, posso pregar a mesma mensagem? Porque lá em Maceió, além de ser aniversário, também era a ceia do Senhor. Eu falei, eu vou pregar a mesma mensagem. Aí ele autorizou, ele pode pregar a mesma mensagem. Então, como aqui eu estou com mais tempo, aí eu coloquei um temperinho a mais, um temperinho a mais na mensagem. Os que estão no culto, digam amém. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Quem era? Quem são esses 12 apóstolos? O texto do capítulo 6 de Lucas, nomina esses 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, o versículo de número 14 também. O texto diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, diga comigo, escolheu 12 deles, a quem também deu nome de apóstolos. Texto, Lucas capítulo 6, versículo 13, o 14 diz, preste atenção que no final do versículo 13, o texto já diz assim, chamou 12 deles, a quem já deu o nome de apóstolos, perfeito?
Então aqui o texto não há dúvida. Quando chamou, já intitulou-os como apóstolos. Há quem diga que eles primeiro foram discípulos, para depois se tornar apóstolos. Não, o texto é claro aqui, que quando ele chamou, já deu o nome deles de apóstolos. Quais são os nomes? Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E o texto termina com a sentença que diz que foi traidor. Que foi traidor. É a ceia do Senhor, então não vou me furtar a trazer um texto de consciência cristã para todos nós. Eu sempre fui crente, pela bondade e misericórdia de Deus, nasci e fui criado num ambiente cristão. Então, entendo da responsabilidade enquanto pregador, irmão Gil, que faz parte também do meu grupo de amigos e de intercessores. Eu não posso me furtar, irmão Gil, a pregar a palavra como ela é, ainda mais no dia de ceia, no dia de Santa Ceia. Eu não posso me furtar. Então o texto, quando fala que nós estamos à mesa, o texto completo lá de Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao 20, o texto completo, o texto diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente. Quem desejou cear foi quem? Jesus. E como? Ansiosamente, ele queria fazer isso. Diga, ele queria fazer. Desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha, diga, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, além do batismo, o ato da Santa Ceia, o ato da ceia do Senhor, são atos obrigatórios. É a ordem imperativa do Senhor para a igreja de Jesus. Eu gosto de estar aqui, pastor Carlinhos, porque aqui eu me sinto de fato em uma Assembleia de Deus. Aqui não tem só a placa da Assembleia de Deus, aqui de fato é uma Assembleia de Deus. E parabenizá-los pelo pastor que vocês têm, que representam muito bem vocês em todos os lugares desta nação brasileira. Então, o texto que eu quero pregar, a mensagem que eu quero pregar, assim como Jesus se assentou à mesa com aqueles 12, Ele está sentado nesta noite com você e comigo. Não somos mais 12. Eu perguntei quantos tem aqui, só sentados mais de 850, né, pastor? Então, aqui a igreja está lotada, deve ter aí uns 850 e meio, né, que Paulinho a gente conta como meio, né? 850 e meio. Ele não se preocupa, não é bullying não, né, Paulinho? Paulinho não tem trauma com isso não. Somos mais de 850, não somos mais 12. E Jesus desejou ansiosamente celebrar a ceia com você nessa noite. E quem são esses 12? Esses 12 não são pessoas perfeitas. Diga, não somos perfeitos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é perfeito. Sim, mas ele estava sentado. Então somos pessoas, foram pessoas que tinham virtudes, mas também pessoas que tinham o quê? Fraquezas.
virtudes e fraquezas, acertos e erros, mas Jesus estava sentado à mesa com eles. E que bom, né? Que bom. Então, todos esses 12 que estavam sentados à mesa, eles tinham processos que estavam em andamentos, dificuldades que estavam em andamento. Talvez você, nesse dia, nesse domingo, você teve alguma dificuldade, mas você está aqui, assentado à mesa, para celebrar e comer do pão. Talvez o diabo soprou no teu ouvido, dizendo: não vai lá, não. Mas Jesus falou: eu desejei ansiosamente, olha você aqui, eu quero comer pão, eu quero beber vinho contigo. Aí nós temos aqui, eu vou traçar aqui um perfil rapidamente. O pastor falou que eu tenho bastante tempo aqui, eu vou ficar de olho no relógio e de olho nele também. A hora que ele fingir assim o olho para baixo, eu já sei que está na hora de parar. Nós temos um Pedro, né? O Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Quantos impulsivos tem aqui nessa noite? Não dá glória a Deus, nem levanta a mão para você não se entregar, né? Por favor. Esse impossível é aquele que age sem refletir, é aquele que fala sem pensar, e é aquele que se irrita com facilidade. Esse Pedro, talvez tenha aqui, não fala que você está aqui não. Mas aonde que ele estava? Ele estava à mesa, comendo pão e bebendo vinho. Se você é impulsivo, é claro que você precisa de quebrantamento, mas a sua impulsividade não vai impedir você de comer do pão e do beber vinho. Mas se permita ser quebrado pelo Jesus, se permita ser quebrado pelo Espírito Santo, e aproveite a oportunidade que está comendo do pão, que está comendo do vinho, e deixa Jesus te quebrar todinha, para que você glorifique o nome de Jesus. Claro que ele tinha as suas qualidades por ser impulsivo, ele era corajoso, ele era intenso, mas também precipitado. Há um texto de João no capítulo 18, versículo 17, João 18, 17, o texto diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando o quê? A orelha direita, e o nome dele era o quê? Malco. Imagina se esse é um policial do nosso tempo, um policial federal, civil, militar, mais crente. Ele não vai puxar a espada. O que ele vai puxar? A pistola. Não quero saber quem vai ser o Malco. É crente, mas impulsivo. É aquele pronto para prometer fidelidade total a Jesus, mas prestes a qualquer fala fora do tom a se alterar. Mas onde que ele estava? Onde que ele estava? À mesa. Com quem? Com Luiz César? Com quem? Você está aqui nesta noite, Pedro. Jesus não te rejeita, Ele te ama. Vamos falar todo mundo junto para não descobrir quem é impulsivo? Vamos falar todo mundo junto para nós não descobrirmos quem são os impossíveis, né? Para quem são os irritados. Então você fala assim: Jesus, me quebranta. Pronto, está todo mundo no mesmo bolo, então não vai saber que é você que é o irritadinho, né? Se o seu amigo fala assim, você que é o irritadinho, você fala assim: Jesus já me quebrantou nessa hora. Então, esse Pedro nos traz a semelhança dos crentes de hoje, os que têm zelo, mas têm zelo muitas vezes sem o quê? Sem entendimento. Aqueles que falam logo e depois se arrependem. Tem uns que ainda falam assim: eu vou me arrepender daquilo que eu vou falar. Mas fala, pastor. Eu costumo dizer o seguinte para esses: se você anda com um pacote de paçoca e pipoca, que a hora que você pensar em falar, taca a paçoca na boca e não fala. Ou então conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4. Ou então começa a cantar o hino.
Mas em nome de Jesus, segura essa boquinha. Não se irrite com facilidade. Mas graças a Deus você está aqui na ceia do Senhor. E esse lugar aqui não é lugar de promessas vazias. Esse lugar aqui é lugar de quebrantamento. E você está no lugar certo. Esse lugar aqui é lugar de quê? De rendição, é lugar de dependência total. Salmos 34, verso 8, o texto diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Se você tem um coração quebrantado, levante as suas mãos para os céus e adore a Jesus na beleza da sua santidade. Aí nós temos o outro João, não somos mais 12, aqui nessa noite são 850, lá no Recife tinha uma média de 600 a 700 pessoas, não somos mais 12, irmãos. O Evangelho me alcançou. Quem foi alcançado pelo Evangelho? O Evangelho te alcançou. Esse discípulo, João, é o discípulo do amor. Diga amor. Diga amor. Está fraco, amor. Esse discípulo do amor, o discípulo da intimidade, é o discípulo que tinha a sensibilidade espiritual, é o discípulo que tinha afeição com Jesus, é o discípulo que recostava o seu rosto no colo de Jesus. O texto diz que ele era aconchegado, aquele mais chegado do Senhor Jesus, era o mais próximo do Mestre. A atividade dele espiritual não era uma fake news. A atividade espiritual dele não era para ninguém ver e dar curtida, irmão Gustavo, lá no Facebook, irmão Ricardo, lá no Instagram, não. Ele não dependia da avaliação dos outros para ver que ele era espiritual. Jesus reconhecia que ele era aquela pessoa que de fato o amava. João significa aqueles que adentraram aqui nesta noite, que estava de manhã fazendo café pensando na ceia, preparando o almoço pensando na ceia, tirou um cochilo à tarde pensando na ceia, tomou banho pensando na ceia. Você chegou aqui não para ninguém ver, você chegou aqui porque você é sensível à voz do Espírito Santo. Você é aquela pessoa que sabe que a ceia não é apenas um ritual, não. A ceia é lugar de intimidade com Jesus, e você chegou aqui pronto a sentir, a ouvir e a obedecer, sabendo que você chega nesse dezembro aqui de dizer, para dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Se você está aqui, levante a sua mão e adore a Jesus na beleza da sua santidade. 1 João, nesse texto, 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, diga comigo, filhinhos, não há menos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Você chegou aqui, você está sentado à mesa com quem? Veja como é que Jesus é maravilhoso. Na mesa, pastor Marcelo, tem um irritadinho, mas na mesma mesa tem um tranquilinho. E sabe o que é mais bonito? Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não olha ninguém de olho trocado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, te entregamos. Levante assim as mãos bem alto, bem alto. Rei dos reis, está com a mão levantada. E Senhor, te entregamos. Para quê? Para quê? Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci
casa de Deus. Você está aqui nessa noite para adorá-lo? Quem tem glória para dar a Ele? Quem tem aleluia para dar a Ele? Quem é batizado no Espírito Santo nesta noite? Você está no lugar certo. Ele desejou ansiosamente ceiar com você nesta noite. Aleluia, aleluia. Mas o Tiago também está aqui. O Tiago é aquele apaixonado. Diga apaixonado. Mas é aquele apaixonado que precisa de maturidade. Ele é cheio de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele é extremamente zeloso pelo reino. Mas há um texto de Lucas capítulo 9, versículo 54, que esse apaixonado, esse Tiago apaixonado, que estava precisando de maturidade, ele é apaixonado, mas também é radical. Ele acha que só ele pode ser crente. Ele acha que ele é mais crente que todo mundo. E ele acha que resolve tudo na pancada. Aí olha o que ele fala lá em Lucas capítulo 9, 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O camarada é cheio de Deus, cheio de Jesus, mas fala assim: Senhor, manda fogo. Esse é aquele irmão muito zeloso, falou, que ora assim, pastor Carlinhos: Senhor, ela não está querendo fazer a sua obra. Senhor, ele não está querendo fazer a sua obra, Senhor. Manda uma doença, quebra as pernas dele, furam o olho dele, mas que ele venha todo quebrado, mas vem fazer a sua obra. Meu Deus, meu irmão, você é crente ou é feiticeiro? Não se preocupa com o seu irmão, não está fazendo a obra não, Deus cuida dele. Esse Tiago está aqui, e ele é um homem que precisa de quê? De aperfeiçoamento. Ele é cheio de Deus, mas precisa de quê? De equilíbrio. Não dá glória a Deus não, para não dizer que é você. Tito 3:2 nos ensina que nós devemos ser calmos, pacíficos, e tratarmos a quem está do nosso lado com tremenda educação. Se você é cheio de Deus, parabéns. Se aquele irmão que não é cheio de Deus está buscando, seja calmo com ele, seja tranquilo com ele, mas não ora para Jesus matar ele não, senão vai cair na tua conta. Vai que ele morre mesmo. Hein? Aí o inimigo, eu posso orar também? Não, irmão Faria, não pode orar para o inimigo morrer não. Quem está no culto comigo aqui, diga amém. O que é que Jesus faz com aqueles na ceia? Com aqueles que são cheios de Deus, são apaixonados por Ele, mas são imaturos. Deus deixa, se você deixar, Ele vai te quebrar todinho. Você vai ser colocado na mão do oleiro e vai ser moldado por Ele, moldado por Jesus. Jesus quer moldar você. Jesus quer fazer você um vaso cheio de Deus, apaixonado por Deus, mas sem ser vingativo, sem ser brabo, sem precisar ficar mandando cair fogo do céu. Aí tem um aqui que eu sou apaixonado, Gustavo, que é o André. Diga André. André é aquele discreto, diga discreto. André é aquele evangelista silencioso, é aquele que faz acontecer, mas não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, não solta fogos quando faz as coisas. É aquele que trabalha no bastidor. Diga, aquele que trabalha no bastidor. Ele não aparece, mas ele serve, pastor Carlinhos. Quando eu estou almoçando, alguém fez a comida. Quando eu me assento no banco, alguém limpou o banco. Quem está comigo aqui no culto? Quando aparece lá na televisão, alguém fez ali a edição.
alguém consertou o microfone, alguém consertou o ventilador, está fazendo, ninguém está vendo. Esses são aqueles que chegam à ceia entendendo que o foco não é ele, o foco não é você, o foco é Jesus, o foco é Deus. Esse é aquele que chega na ceia, não está preocupado se alguém vai olhar para o sapato, vai olhar para a roupa, vai olhar para o cabelo, vai olhar para o óculos, não está preocupado com isso, porque ele veio aqui simplesmente adorar a Jesus. Você está aqui? Você está aqui? Veio simplesmente adorar a Jesus. Quem veio adorar a Jesus? Ele veio adorar a Jesus na beleza da sua santidade. E Jesus tem um negócio com esses que são André, porque esses passaram na faculdade de Jesus. Mateus 11, 29. Aprendei de mim. Fala comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. O foco não é você, o foco é Jesus. Diga para essa pessoa, se ela permitir, não ficar chateada. O foco não é você, o foco é quem? Esse André, eu sou apaixonada por ele. E eu tenho uma palavra para você: não mude. Não mude o seu comportamento por causa dos outros. Não diga assim, ninguém está me vendo, não cometa esse pecado. Aquele que galardoa está vendo exatamente tudo que você faz. Nós não seremos coroados do céu pelo número de seguidores que temos no Instagram, que temos no Twitter, que temos no Facebook, nada disso. Seremos coroados por aquilo que nós fazemos e ninguém vê. No céu não entra famoso, no céu só entra quem é crente, servo de Jesus. Eu estava comentando ontem com um cantor aqui, tem gente que vai ter muito, já tem muito galardão aqui, e no céu vai entrar peladinho, sem galardão nenhum, porque já ganhou tudo aqui, porque ele mesmo coloca no Instagram, eu sou o cara, né? Eu fiz isso, eu quebrei tudo lá, foi demais, foi tremendo, ele se autoelogia, e Deus lá do céu fala assim, nananina, não. Quem fez? É aquele que você não conhece, mas eu conheço. Jesus te conhece. Então não mude o seu comportamento por causa dos outros. O Deus que tudo vê está presente. Jesus está sentado aonde? À mesa. Diga, Jesus está assentado à mesa. Vou correr. Aí tem um Felipe, diga Felipe. Felipe é aquele racional. Felipe é aquele que precisa aprender a confiar. Felipe, pastor Carlinhos, é aquele que pastor presidente não vai muito com ele não. Porque o pastor presidente fala assim, vou fazer uma obra. Aí ele fala assim, não vai estar. Felipe é aquele que a coleguinha fala assim, vou fazer faculdade de matemática. Para você vai ser difícil. Abriu uma vaga lá na... Como é que é o nome da empresa? ArcelorMittal? Aí a pessoa fala, vou lá que Deus já me deu essa vitória. Aí a pessoa fala assim, é ruim, hein? Porque esse é aquele que vai tudo na planilha. Tem que estar na planilha, tem que estar tudo calculado. É esse que é lógico, é esse que é matemático. Vou explicar para você, João capítulo 6, versículos 5 ao 7. Olha o que Felipe faz. E ele falou com Jesus, hein? Falou com Jesus, falou com quem? Com Jesus. Então Jesus, Mateus 6, 5 ao 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a quem? A quem? Felipe. Disse Felipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para quê? Para o experimentar. Quem foi que falou com Felipe? Jesus. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. A vaga de emprego estava aberta. A aprovação no concurso já estava feita.
Jesus só fez para testar. Talvez você chegou aqui nessa ceia, nessa noite, falando, o que Jesus vai fazer essa semana? Sabe o que Jesus vai fazer? Vai te dar a vitória, porque é Ele que dá a vitória. Não dê ouvido àquele que te chama para a derrota. Não dê ouvido àquele que não acredita em você. Não dê ouvido àquele que fica calculando pela lógica. Aqueles que colocam dificuldade em tudo. Aquele que só vê medo. Aquele que só vê o erro. Porque o lugar da ceia não é lugar daqueles que raciocinam olhando para o olho humano, olhando para aquilo que é natural. O lugar da ceia faz com que você olhe para aquilo que é sobrenatural. E aquele que faz o sobrenatural acontecer está aqui nessa noite. Quem crê nesta palavra, levante a mão bem alto. O sobrenatural vai acontecer na tua vida, porque 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o que nós fazemos quando andamos por fé? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Deu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Deu bem baixinho, né? Que eu só faço isso só para achar o tom aqui. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance. Os homens seguram a voz, os homens seguram, só as mães. Os homens seguram a voz, só as irmãs. Montanhas. Os homens seguram só um pouquinho. Só os homens agora. Juntos todos nós. O quê? O que Deus vai fazer? Levante a mão bem alto, bem alto. O quê? De quê? Por quê? Só quem está no culto, levante a mão bem alto. A mão bem alto. Se você não precisa do sobrenatural, tem alguém na tua casa que precisa. Se você não precisa do sobrenatural, o teu filho precisa, a tua filha precisa, o teu neto precisa, o teu bisneto precisa. Alguém precisa. Levante a tua mão bem alto. Você está sentado à mesa com Jesus. 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 E Ele faz acontecer. Só se você está no culto, levante a sua mão. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você fala com Ele, quem sabe o sobrenatural já está acontecendo agora. Já está acontecendo agora. Aleluia. Jesus está assentado à mesa.
Jesus está assentado à mesa. E Ele desejou ansiosamente comer do pão e beber do vinho com você nessa noite. Vou caminhar para o final. E nós temos o Bartolomeu, que está aqui nessa noite, o Natanael, aquele que é transparente, aquele que é sem engano, aquele que é sincero, aquele que é íntegro. O texto de João capítulo 1, 47, irmão Ricardo, o texto é muito claro, que o texto diz assim: Jesus viu Natanael. Diga, Jesus viu. Só que você não vai falar Natanael não, tá certo? Não fala Natanael não, você fala o seu nome, pode ser? Só que você fala o nome completo. Se você falar Mateus, tem um monte de Mateus. Luiz César, tem um monte do Luiz César. Gustavo, tem um monte de Gustavo. Aí você vai falar Jesus viu, e tu fala o nome completo, tá certo? Vamos lá? Jesus viu Luiz César Mariano Silva. Ih, vocês estão sem fé. Vamos lá? Jesus viu Luiz César Mariano Silva aproximar-se e disse a seu respeito. Deus disse a seu respeito, Jesus está dizendo a seu respeito: eis aí um verdadeiro assembleano. Eis aí um verdadeiro assembleano, aonde não há dolo, aonde não há engano. O teu comportamento não dá legalidade para o fuxico gospel. O teu comportamento não dá legalidade para quem quiser falar besteira. Sabe por quê? Jesus viu um verdadeiro assembleano cheio da graça e cheio do poder de Deus. Você chegou a essa ceia com o coração limpo. Diga, coração limpo. Você chegou a essa ceia com honestidade espiritual. Você chegou a essa ceia não fingindo que é crente. Você chegou a essa ceia sendo crente. Para ou continua? Continua? Pode parar ou continua? Você não precisa mostrar para os outros que você é crente. Você só tem que ser crente. Salmos 139. Esse eu vou pedir para colocar na tela. Está colocando na tela, tá? Os versículos, tá, né? Tá ficando bonito aqui? Tá, né? É que não dá para pregar olhando para cá. Parabéns, telão bonito, hein? O dia que o senhor não quiser mais, pastor, pode mandar lá para o Rio. Salmos 139. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tela. Esse é o Bartolomeu, esse é você. Salmos 139. Quem está comigo no culto, diga amém. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar. Tu conheces o meu levantar. Quem crê na Bíblia? Você está com ela aberta? Levanta bem alta a sua Bíblia. Levante bem alta. Jesus não há dolo. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, olha, irmão Ricardo, de longe, entende o quê? O meu pensamento. E nesse sentido, irmãos, Jesus não tem pensamento de morte para você. Jesus não tem pensamento de derrota para você. Jesus não tem pensamento de angústia para você. Sabe por quê? Ele de longe, Ele te conhece. E se você está sentado à mesa com Ele, a tua vida não pode ser um inferno, a tua vida não pode ser uma incógnita, a tua vida precisa ser um ambiente de paz, de alegria e de gozo no Espírito Santo. A ceia te traz para esse lugar. Quem está comigo no culto, diga amém. Cercas o quê? Jesus está contigo quando tu se assenta. Jesus está contigo, pastor Carlinhos, quando o Senhor se levanta. Jesus está contigo
O sentar e o levantar. O sentar para quem está preguiçoso, Jesus está contigo. Se levantar para quem está querendo se colocar em movimento. E para quem está andando, Jesus também está o tempo todo. Pastor Francisco, o tempo todo. Não abra a boca para dizer que Jesus te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Profetiza para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: Jesus nunca vai te abandonar. Cercas o meu andar, mas cerca também o que? O meu deitar. Em paz me deitarei, e em paz o que? Dormirei. Sem que haja uma palavra na minha língua. Esse texto aqui maravilhoso está dizendo assim, irmão Gustavo: eu não preciso nem orar, porque Ele sonda você, te conhece. Quando você se assenta, quando você se levanta, quando você anda, quando você dorme, sem você abrir a sua boca, eis que o Senhor tudo conhece. Imagina se você abrir a boca e confessar para Ele, né? Tu me cercastes em volta. Coloque a mão sobre o seu irmão, só dessa vez, se você pode. Coloque a mão assim no ombro do seu irmão. Tu me cercaste em volta. Sinta aqui a mão de Jesus. O texto diz assim, ó: e puseste sobre mim a tua. Nós estamos na ceia. Quem está na ceia? Jesus está aqui? Então Jesus está colocando a mão sobre você agora. Jesus estava à mesa com os 12. Ele te conhece. Eu não vou continuar, senão eu vou querer pregar aqui nesse versículo. Diga: aqui é lugar. Está fraco, aqui é lugar de verdade e de sinceridade. Não dá para ser crente fake news, porque Deus conhece. Ele sonda o coração. Tem gente que faz assim: Senhor, faz aquele escândalo para todo mundo ver que ele é cheio de Deus, cheio da presença. Talvez Deus do céu está dizendo assim: não é nada disso. Nada disso. E talvez está aquele irmão quietinho, lá no cantinho, na dele. E Jesus está dizendo assim: eis aí um verdadeiro assembleando. Eu caminho para o fim agora de verdade. Caminho para o fim. Eu vou pular um aqui. Eu vou do Mateus. Um ex-publicano, que agora restaurado. Um ex-publicano, não era crente. Quem se converteu aqui no meio do caminho da jornada? Levanta a mão, quem se converteu? Assim no meio do caminho, não nasceu. Quem não nasceu no lar cristão, se converteu no meio da caminhada? São muitos, né? Você significa o Mateus, ex-publicano, só que agora é restaurado. Só que Mateus, ele chega assentado ali, ele carrega as marcas do passado, mas ele não faz menção delas. Diga: ele não faz menção delas. Ninguém quer saber quem que você foi. Jesus quer saber quem você é. Não é quem você foi que está sentado à mesa, é quem você é. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. Diga: a graça de Deus me alcançou. Então é quem você é hoje, não quem você foi no passado. O milagre já foi operado na
a tua vida, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que às vezes vem um filho de não sei de quem, e fala assim: rapaz, eu me lembro quando você era isso, era aquilo outro. Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma desgraça. Aí você fala assim: meu amigo, essa pessoa morreu há muito tempo. Morreu há muito tempo. Agora eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu vou concluir, pastor, porque eu preciso concluir. Eu não queria falar dele. Diga: eu não queria falar dele. Diga: ele não está aqui. Estava lá, mas não está aqui não. É o Judas. Diga: sai para lá, Judas. Está fraco. Desse jeito ele fica por aqui. Olha, sai para lá, Judas. Diga: eu não sou Judas. Eu quero que a câmera pegue todo mundo, hein? Filma todo mundo, rostinho por rostinho. Que se cantar o teu nome, o seu boletim aqui de exclusão, depois. E Judas aqui, interessante, João capítulo 12, 4 a 6. Jesus estava assentado à mesa, cada um com um perfil, já pulei aqui vários. O Judas é aquele que tinha dupla lealdade, Judas é aquele que tinha aparência de piedade, mas o coração longe de Deus. Se vestia como crente, falava como crente, cantava como crente, orava pelo crente, assentava-se à mesa como crente, mas era um traidor. Já tinha até recebido dinheiro, não é isso, ensinador? Pastor, estava sentado à mesa e já tinha recebido as 30 moedas. E é interessante que mesmo Jesus, sabendo que ele era um traidor, deu a ele o que? Uma oportunidade. Meu amigo, minha amiga, você que chegou aqui nessa noite, que não é crente, afastado de Jesus, Jesus está sentado à mesa e está dizendo: vem cear, vem cear. O mestre chama: vem cear. Judas significa aquele que participa da ceia por costume e não por aliança. Judas é aquele que participa da ceia só para ter no carimbo: participei de todas as ceias desse ano. É o ritual. Judas é aquele que chega à ceia cheio de outros interesses, mas a mesa, essa mesa aqui, ela revela o coração antes de revelar o pão. Deus está sondando o teu coração. Você está no culto aqui, levante a sua mão comigo. E você precisa resolver que tipo de discípulo é você assentado à mesa. Se você é impulsivo, Jesus te ama. Se você é imaturo, Jesus come o pão contigo. Se você é racional, transparente, duvidoso, restaurado, radical, discreto, Jesus está sentado à mesa com você. Ele não faz acepção de pessoas. A ceia não é para quem nunca falhou. A ceia é exatamente para quem não é perfeito. Quem não é perfeito aqui, levante a mão. Quem não é perfeito? A ceia não é para forte. A ceia é para quem admite a sua fraqueza. Hebreus no capítulo 11. Da fraqueza tiraram o quê? Forças. Quem sabe ao comer do pão e do beber o vinho, a depressão vai embora em nome de Jesus. Quem sabe em comer do pão e beber do vinho, a ansiedade vai embora em nome de Jesus. Quem está aqui comigo no culto? Quem sabe ao comer do pão e beber do vinho,
a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Quem sabe ao comer do pão e beber o vinho, os traumas que você carrega contigo vai embora em nome de Jesus. Por quê? Por que isso pode ocorrer? Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Por que isso pode ocorrer quando estamos assentados à mesa? Por quê? Diga comigo, porque Ele é. Está fraco? Porque Ele é o Cordeiro que foi morto por você. Diga, Ele é o Cordeiro de Deus. Por que isso pode acontecer? Porque Ele é o pão vivo, que desceu da onde? Dos céus. Diga para essa pessoa, Jesus está aqui. Porque Ele é o sangue que purifica. Quem já foi purificado por Jesus aqui? Levante a mão. Porque Ele é o mestre. Diga, Ele é o mestre que te chama de amigo. Diga, Ele é o mestre que te chama de amigo. Por que nós estamos aqui? Por quê? Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa. Os homens seguram, os homens, só as irmãs. Só os irmãos agora. Todos nós juntos. Segura um pouquinho, aqui na ceia, a graça, diga a graça, para recomeçar, diga a graça, para recomeçar, aqui na ceia, diga aqui na ceia, a graça, para limpar, está fraco, para limpar, aqui na ceia, a graça para voar. Voar para onde? Você está no culto? No lindo céu. No lindo céu. Jesus assentado à mesa, Ele nos ensina 3 coisas. A primeira, que nós precisamos ser o quê? Humildes. Diga, eu preciso. Eu vou falar com você. Eu preciso ser humilde. Aqui na ceia, comendo pão, bebendo vinho, eu preciso entender que o sangue de Jesus, diga, o sangue de Jesus, está fraco, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aqui na ceia eu sou ensinado a ser o quê? Grato, diga grato. Pastor Carlinhos começou a ceia dizendo grato. Na última ceia do ano de 2025, nós precisamos ser o quê? Grato. Mais grato a ti. Tá alto, né? Tá bom ou tá ruim? Tira aí, irmã, que a gente canta junto com a irmã. É isso aí, certinho. Você pode levantar as suas mãos.
pouquinho. As irmãs vão cantar, mas grato a ti. E nós homens vamos dar glória a Deus. Nós vamos dar aleluia. Se você é batizado do Espírito Santo, fala a língua estranha. Aí depois elas vão dar glória a Deus, vão dar aleluia, vão dar rajada de glória. E nós vamos cantar. Quem entendeu? A ceia é lugar para quem é humilde. A ceia é lugar para quem é grato. A ceia é lugar para quem é obediente. Agradeça a Deus porque você chegou esse ano crente, cheio de defeito, mas Jesus assentado à mesa, cheio de dificuldade, mas assentado à mesa. Existem pessoas que chegou aqui nessa noite arrastado, mas chegou, Gil. Chegou arrastado, Josué, mas chegou, está aqui. Para as irmãs, mais grato a ti, só as irmãs. Nós vamos dar glória, nós homens. Nós vamos dar glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ora vassoura candaravacaia. Choremene candaravassore candaravacaia. Aleluia. 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 Choramanarassore candaravacaia. Aleluia. Aleluia. As irmãs agora dão glória e os homens cantam. As irmãs glorificam. Meu Deus, que presença maravilhosa. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Enquanto os músicos tocam, todos nós vamos glorificar a Jesus. Todos nós vamos dar glória, vamos dar aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo vai falar língua estranha. Quem não é batizado, seja batizado agora. Jesus está sentado à mesa. Jesus está sentado à mesa. Jesus está sentado à mesa. Choramanaracandarabacarabaxoricandarabacai. Aleluia.